Boa noite, gente. Eu estou aqui desde a minha casa, conectando aí com vocês, que estão na casa de vocês também. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos. Como que a doutrina ela começou, né? Como que tudo surgiu, em que época que foi, com qual propósito e quais são as reflexões que ao saber de tudo isso, cada vez estudar mais, gera em minha vida. Combinado? Então eu quero falar para vocês que lá no livro de Humberto de Campos, No Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele vem nos falar que aconteceu na época do reinado de Bonaparte e naquela época o espaço se movimentava no sentido de renovação, no sentido de surtos de progresso da coletividade. Isso aqui na matéria. Lá no plano espiritual estavam tendo assembleias para ver quem seria o eleito que viria para codificar a doutrina, que seria essa terceira revelação. Por que terceira revelação? Porque tivemos a primeira com Moisés, a segunda com Jesus Cristo e a terceira com a doutrina. Então a doutrina ela veio trazer esclarecimento para todos nós. Ela veio desvendar o véu do mundo invisível. Ela veio somar, ela veio completar. Ela não veio destruir nada como Jesus. Ela veio somar, correto? E nessas assembleias foi escolhido quem? Allan Kardec, para vir. Então, Allan Kardec, ele nasceu em 1804, lá na França, na cidade de Leão. E ele, através do seu método, né, que a tarefa dele era o quê? Organizar, compilar os ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo, correto? Então ele seria capaz de compilar, de organizar e apresentar didaticamente um conjunto de princípios capazes de lançar o espírito humano um novo patamar de conquistas evolutivas. Então sempre, todo o esclarecimento da doutrina espírita ela é para a nossa própria evolução, porque é o nosso principal objetivo, né? A evolução espiritual, moral, a reforma íntima, correto? Então, essa ciência receberia, né? A ciência receberia a luz dos sentimentos, a ciência seria convidada a dar as mãos à bondade, né? Seríamos convidados a edificar um raciocínio com bases mais seguras. A religião receberia talvez o maior convite para a edificação do templo interior que somos, né, para a gente construir aqui dentro. Então, em 1857, surgiu esse primeiro livro aqui, que é o Livro dos Espíritos. Ah, por que Livro dos Espíritos aí? Porque ele foi ditado pelos Espíritos, Allan Kardec. Através de suas observações, ele codificou e colocou nessa primeira obra que eu sugiro que todos possam ler. Tudo bem? Então, como que tudo começou? Começou lá na França, depois foi espalhando para outros lugares, outros países, como Estados Unidos, Espanha, enfim, outros países. E através das manifestações das mesas girantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente até brincava-se muito, né, de sentar, de fazer movimentação com as mesas. Iniciou aqui com Allan Kardec, que é isso que eu estou mostrando para vocês, através do fenômeno, né, o Allan Kardec codificou o que os espíritos vieram, né, passar para a gente através dos fenômenos da mesa girante, das mesas que comunicavam. Então, Kardec começou a observar que havia um princípio inteligente ali, porque não era só a movimentação da mesa, como algumas pessoas poderiam citar, é magnetismo. Não, haviam respostas sobre as perguntas feitas. Então, Kardec começou a observar, existe um princípio inteligente. Esse princípio inteligente deu-se o nome de espírito. Existe um princípio inteligente que responde a todas essas perguntas que são feitas. Começou de uma forma rudimentar, com as batidas com sim e não, depois as pranchetas começando a escrever e depois com a fala, que ficou mais fácil a comunicação e a explicação aí do que realmente eles vieram, né, entregar pra gente. Então,
Essa doutrina ela veio trazer uma fé raciocinada, baseada em fatos, em razão, ou seja, tem o tripé, a ciência, filosofia e a religião, correto? Então Kardec fala, tudo a ciência vai comprovar, e aos pouquinhos está sendo comprovado realmente tudo que está sendo dito, correto? Então, o que a doutrina ela veio trazer? Ela veio descortinar para nós, espíritos humanos, o ambiente inexplorável da pátria espiritual. Veio abrir as cortinas, veio mostrar, olha, quando você morre, você vai para tal lugar. Veio mostrar, além de lugares materiais, veio mostrar também para todos nós, contar como é a verdadeira vida, mostrando a todos nós que nós somos espíritos imortais, que precisamos e vamos preparar para essa viagem que faremos um dia no momento adequado, né? Ela também veio trazer e nos mostrar a origem, a natureza e a destinação nossa, dos nossos espíritos, de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente está aqui, né? Veio falar sobre a imortalidade, a comunicabilidade entre os dois planos de vida. Veio falar sobre a vida futura, as esperanças e a consolação. Então, gente, veio assim trazer de uma forma completa pra gente, porque muitas das vezes a gente acha que a gente está sofrendo, que a gente está passando por uma injustiça divina. Às vezes eu perco um filho, um ente querido, às vezes eu tenho um filho deficiente, às vezes eu tenho um pai ou uma mãe com uma doença grave. Então a gente não sabe o porquê, e a doutrina ela vem trazer esse esclarecimento para todos nós. Ela vem mostrar que tudo teve uma causa, teve um dia eu cometi isso, por isso hoje eu preciso passar por essa provação, e que da melhor forma seria com resignação, sem murmurar, sem reclamar, para que possamos quitar esse débito um dia criado. Me fez lembrar aqui a história que eu ouvi numa palestra, que eu até comprei o livro, depois eu vou mostrar para vocês, de uma senhora que ela teve a oportunidade de conviver com Chico Xavier. E ela perdeu o seu filhinho, então a história dela foi para o livro do Chico Xavier, As Mães de Chico, que é aquela senhora que perde o seu bebê na garupa da bicicleta da babá, correto? Não sei se vocês se lembram do caso. E ela, assim, ela chegou a perdoar a babá, assim, se desculpar, na verdade, perdoar não, né? Desculpou a babá pelo incidente feito, mas ela nunca conseguiu aliviar seu coração. Então ela foi conversar com o Chico Xavier. E aí Chico Xavier nem chegou a entrar, encontrou com ela do lado de fora no dia da reunião e falou assim com ela: "Ei, minha filha, tudo bem? Você já conseguiu perdoar a sua babá?" Ela virou e falou assim: "Chico, me desculpar ela foi até muito para mim. Agora, perdoar? Sim, minha filha. Estava no planejamento reencarnatório do seu filhinho desencarnar com 6 anos de idade. E que bom que foi nos braços dela e não foi nos seus, né? Será que você suportaria essa tamanha dor?" Então, gente, às vezes a gente acha que é injustiça de Deus, mas a gente não sabe, a gente tem só a visão limitada da matéria. A gente não sabe o planejamento divino para todas as coisas. E Chico Xavier explica ainda mais um pouquinho. Ele fala assim: o seu filhinho, na reencarnação passada, ele usou para o mal a sua inteligência. Então hoje ele veio nessa vida programado a desencarnar, né, com um problema no cérebro, justamente porque ele usou mal. Então muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem com a gente, e que talvez não é para entender, é só para confiar e aumentar a fé em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Enquanto a gente está encarnado, a gente tem a matéria que nos limita, entende? Então a doutrina ela vem descortinar isso para nós. Ela vem trazer esse consolo, porque isso tira o desespero daquela mãe que perdeu o filho e traz logo em seguida esse consolo. Nossa, eu participei desse planejamento com meu filho e o que eu posso fazer por ele hoje é orar, né?
Em uma certa parte, ela relata pra gente que ela até pediu perdão ao seu filhinho, porque quando ele desencarnou no hospital, ela teve um momentozinho de desespero. E agora, em sã consciência, ela pede perdão, porque ela sabe que no momento do desencarne é a hora que o espírito mais precisa de uma oração. E ela não conseguiu entregar, ela mesmo sendo espírita, né, estudiosa, ela não conseguiu entregar naquele momento por causa da dor, porque a dor é inevitável, né, gente? Agora, estender esse sofrimento é o que a gente precisa ver como que a gente faz. Então, trabalhar as nossas provações com maior resignação e fé em Deus, não desesperar. Então, a doutrina ela vem trazer esse consolo para nós. O consolo do reencontro, da vida futura, de que nada acaba com a morte, nada ceifa com a morte, que aqui é apenas uma passagem, uma pequena passagem, diante de toda a nossa trajetória espiritual, diante de tudo que nós vamos passar ainda para a nossa evolução. E a doutrina fala, os espíritos nos esclarecem que somos seres reencarnacionistas, né? E se somos seres reencarnacionistas, basta olharmos o nosso passado, o passado da humanidade, Santa Inquisição, época da escravidão. Gente, não fomos bons espíritos. E graças à misericórdia divina, conseguimos estar aqui pelo menos com o corpo perfeito, com a inteligência perfeita. Então, que possamos usar isso para auxílio do próximo, para a nossa evolução, né? Por que para auxílio ao próximo? A doutrina também fala, nos esclarece os espíritos, que a fé sem a caridade ela é morta. Gente, por que a fé sem caridade ela é morta? Adianta só eu aprender, eu orar e eu não estender a mão para o meu necessitado? Quantas e quantas vezes tem relatos espíritas falando que chega a hora de uma provação muito grave sua, de uma punição. Se a misericórdia divina te vê fazendo bem, ela para e repensa se realmente você precisa sofrer aquilo tudo. Tem relatos que eu vou falar aqui que vocês vão se lembrar. Pessoas que às vezes vêm para cortar, perder o braço porque praticou o mal em uma outra vida com o braço. E chega aqui, trabalha para o bem, a providência divina chega na hora do momento em que na trajetória reencarnatória dele, de cortar o braço, pensa, se eu cortar o braço, se ele perder o braço, como que ele vai continuar ajudando essas pessoas? Mas ele precisa quitar, então vamos quitar tirando só um dedinho? Olha, gente, então fazer o bem ajuda a gente em todos os sentidos, em todos os sentidos. Se a gente fosse pagar tintim por tintim do mal que a gente já fez, nossa, é Deus com a misericórdia dele, assim, que é tremenda mesmo, que trabalha nas nossas vidas. Então, todas as vezes que eu estudo esse livro aqui, eu começo a refletir. Se eu sou um espírito imortal, como que eu estou baseando as minhas relações afetivas, as minhas relações na minha família? É como um espírito que vai morrer ou como alguém imortal? Eu estou educando os meus filhos para ele reaprender, relembrar das condutas, dos seus principais princípios, de que ele vai ser um espírito eterno? Ou eu estou simplesmente deixando ele brincar com o celular, deixando ele fazer o que ele quer, assistir o que ele quer e deixando ele de lado? Com meu esposo, com a minha esposa, se for homem, como que eu estou lidando com o meu relacionamento em casa? Com uma discussão, eu já quero partir logo para a raiva, para a ira, às vezes para um divórcio, ou eu quero selar tudo o que foi feito com um bom diálogo fraterno para resolver as situações pendentes que nós mesmos cultivamos numa outra vida, numa outra oportunidade, às vezes até nessa, né? Então, como que eu estou lidando com os meus bens terrenos? Estou com apego? Ou eu estou vendo como alguém
que usa eles para sua evolução e pronto. Porque a gente é cheio de relatos de espíritos que desencarnam e ficam presos aqui à matéria por causa da matéria. Sendo que ela é para a nossa evolução, não para o nosso atraso. Entende? Como que você se relaciona com os seus semelhantes, na sua profissão, no seu trabalho? Você está ali para se sentir superior, você está ali para dar o seu melhor e servir e ativar o melhor do outro? No seu meio religioso, você está ali para mostrar que você está ali na frente, ou realmente você coloca em prática o que você aprende, você arregaça as mangas, tira um dia, ajuda a limpar, ajuda a organizar? Como que você lida com a verdade? Com alguém que vai morrer? Ou você tenta melhorar, você tenta observar? Como que isso acontece? Né? Então, gente, o Espiritismo, ele gera essas reflexões internas na gente. Se somos seres imortais, como nós estamos vivendo o dia de hoje? Em meio a esse caos que está aí, né, do Covid-19, o que eu estou atraindo para mim? Eu consigo ver e sentir os olhos de Deus nisso tudo, que é difícil, né? Que a gente acredita que é difícil, mas a gente tem a visão limitada da matéria, não se esqueçam disso. Ou vou ver como uma oportunidade de evoluir e de melhorar. Primeiro, de treinar a minha moral, o meu pensamento negativo, o meu medo diante das situações, né? Trazendo para dentro de mim, conectando mais com Deus, boas leituras, bons livros, bons vídeos, trazendo o melhor que eu tenho de mim, até para contribuir com a espiritualidade maior, no apoio, no amparo de todos que estão desencarnando neste momento, que precisam desse amparo. Será que eu estou dedicando uma prece às famílias que estão perdendo os entes queridos? A todos aqueles que estão fora do seu país, longe da sua família, com medo? Como que eu estou vendo realmente essa situação? Depende, gente, do ponto de vista. Quando você amplia o seu ponto de vista, quando você estuda mais, quando você vai mais profundo, você consegue amparar mais e trabalhar mais no bem. Então, o que o Espiritismo, ele bem compreendido, ele traz? A consolação. Demonstra pra gente a existência da imortalidade. O Espiritismo estimula a fé no futuro. Levanta os ânimos dos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Então é isso que eu quero entregar para vocês hoje, sabe? Quanto mais eu estudo essa doutrina maravilhosa, mais eu me esforço para me tornar uma pessoa melhor, né? Eu queria deixar aqui hoje o convite para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiram, aqui ó, é o filme de Kardec, tá? Vem explicando um pouco disso que eu falei, sobre a movimentação das mesas, como que ela começou a ficar mais séria. Allan Kardec, como que ele lidou com os céticos, com os críticos. Tem também no livro que é o Espiritismo. Olha, não importa idade, cor, as comunicações vieram. Então eu deixo essa dica aí para que vocês possam também. Olha, aprofundar mais sobre o assunto. Por quê? O Espiritismo só se tornou verídico, realidade, quando Kardec, ao compilar, ele pegou a ideia, ele fez um questionamento e distribuiu esse mesmo questionamento, por exemplo, o que é Deus, para a França, Espanha, Estados Unidos, e aí depois chegou as respostas, e chegaram exatamente as mesmas respostas. Então ele começou a observar através desse crivo da razão. Opa, enquanto uma pessoa fala, um espírito fala, é opinião própria. Quando tem uma generalidade de respostas, isso é verídico. Então aí surgiu, através de anos de observação, Kardec compilou essa primeira obra, através dessa veracidade dos fatos, dessa generalidade de respostas, surgiu essa obra.
vem trazendo aí pra gente a seriedade do estudo. E lembrando que a doutrina veio para completar. Ela não é a religião de agora, ela é o futuro das religiões. Porque ela vem completar, ela não veio destruir nada, ela só veio somar, agregar algo novo para que possamos nos transformar mais. Então, gente, obrigada aí pela paciência. Estamos encerrando mais um vídeo. Espero ter conseguido passar aí um pouquinho para vocês sobre os ensinamentos de hoje, o que eu aprendi, o que eu tirei para estudar e para passar para vocês. Hoje eu também li sobre o livro que é o Espiritismo, fica a dica caso vocês queiram ler. Tem toda essa explicação de como surgiu, de como começou, os questionamentos dos céticos, os questionamentos às vezes, até de cleros teve, né? Então, assim, é para demonstrar como que ele comprovou tudo isso, que tem sim uma razão em tudo. Então, vale a pena estudar, porque é uma doutrina que nos impulsiona para o crescimento e para a evolução. Fiquem todos com Deus, um abraço, tenham uma excelente semana.